De acordo com o que aprendemos até o momento nas videoaulas, vamos exercitar através da situação prática. A situação prática é sobre equilíbrios químicos. Você trabalha em uma indústria química que produz amônia. No momento, a planta opera a uma operação de 400 graus Celsius e uma pressão de 400 atmosfera, obtendo um rendimento de menos de 60% de conversão. O seu supervisor acredita que, aumentando a temperatura e mantendo a pressão de operação, o rendimento da reação irá aumentar. Ele pergunta se você concorda com a sugestão dele. O que você faria? Nesta situação, qual seria a melhor resposta para o seu supervisor, tendo em mãos o gráfico de rendimento de produção de amônia? Então, analisando um pouquinho o gráfico disponível do rendimento de amônia, ele mostra para a gente que o rendimento de amônia varia em função da pressão de operação. E também nós temos várias curvas em vermelho que indicam as várias temperaturas de operação. Tá? Então, olhando para esse gráfico, nós podemos combinar os parâmetros de pressão e temperatura e verificar qual é o melhor rendimento, tá, para essa operação. Então, de acordo com a dica do supervisor, vamos analisar se é válido ou não, tá? Se irá aumentar o rendimento da reação ou não, de acordo com a sugestão do supervisor. Então vamos às alternativas? Então, a sugestão é viável, pois com a elevação da temperatura o rendimento irá aumentar, já que esta é uma reação endotérmica. Segunda alternativa, a sugestão é inviável, pois a temperatura tem pouca influência no rendimento da reação. Terceira alternativa, a sugestão é viável, pois com a elevação da temperatura o rendimento irá aumentar, já que esta é uma reação exotérmica. A sugestão é inviável, pois com a elevação da temperatura, o rendimento irá diminuir, já que esta é uma reação exotérmica. E a sugestão pode ser viável se junto da elevação da temperatura também ocorrer uma diminuição da pressão de operação. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem e já vou apresentar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a sugestão é inviável, pois com a elevação da temperatura o rendimento irá diminuir, já que é uma reação exotérmica. Então, importante aqui, pessoal, além do gráfico do rendimento que está disponível, é saber se a reação de formação da amônia é exotérmica ou endotérmica. Então, lembrando, se a reação é exotérmica, o deslocamento de equilíbrio, o aumento no sentido da formação de produtos, irá acontecer se ocorrer uma diminuição da temperatura. Isso pode ser comprovado lá pelo gráfico. Se olharmos, os maiores rendimentos estão, né, nas curvas mais altas, onde a temperatura de operação é menor. Tá? Então a sugestão, no caso do supervisor, ela será inviável, porque se a temperatura do processo for elevada, na verdade o deslocamento de equilíbrio se dará no sentido de formação de reagentes. Então vai diminuir a porcentagem de produção de amônia, ok? Então vamos dar uma olhada nas outras alternativas, por que elas, né, não são viáveis, onde, né, está o erro. Então fala que a sugestão é viável, pois com a elevação da temperatura o rendimento irá aumentar, já que é uma reação endotérmica. Então, né, a reação ela não é endotérmica, ela é exotérmica, então a elevação da temperatura, conforme falamos, é inviável. A segunda alternativa fala que a sugestão é inviável, pois a temperatura tem pouca influência no rendimento da reação. Não é verdade, né? Uma reação em fase gasosa, a temperatura tem bastante influência no equilíbrio da reação. A terceira alternativa fala que a sugestão é viável, pois com a elevação da temperatura o rendimento aumenta, já que a reação é exotérmica. Novamente, né, nós vimos que a reação exotérmica, o deslocamento de equilíbrio se dá no sentido da reação exotérmica com a diminuição da temperatura, o qual podemos comprovar graficamente. E finalmente a última alternativa fala que a sugestão pode ser viável se junto da elevação da temperatura também ocorrer uma diminuição da pressão de operação. Isso também é inviável porque, também pelo princípio de Le Chatelier, a diminuição da pressão de operação desloca o equilíbrio no sentido de maior volume, ou seja, onde eu tenho maior quantidade de mols. Nesse caso, na formação de amônia, irá se deslocar no sentido da formação de reagentes, né? Porque nós temos 1 mol de nitrogênio que reage com 3 de hidrogênio, né? Então tenho 4 mols do lado dos reagentes,
e tem a formação de 2 mols de amônia. Então, se a pressão fosse reduzida, o deslocamento de equilíbrio seria no sentido da formação de reagentes. Por isso, também a alternativa é inviável. Tá ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos!